Senhor, amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Ruth, capítulo 3, amém? Ruth, capítulo 3. Eu vou ler alguns versos e você vai acompanhando comigo, ok? Então, Ruth, capítulo 3, amém? Então, essa é a palavra de Deus e ela diz assim: certo dia, Noemi, sua sogra, lhe disse: minha filha, tenho que procurar a você um lar seguro para a sua felicidade. Boaz, senhor das servas com quem você esteve, é nosso parente próximo. Esta noite ele estará limpando cevada na eira. Lave-se, perfume-se, vista sua melhor roupa e desça para a eira. Mas não deixe que ele perceba que você está ali até que ele tenha comido e bebido. Verso 4. Quando ele for dormir, note bem o lugar em que ele se deitar. Então vá, descubra os pés dele e deite-se. Ele dirá a você o que fazer. Ruth então respondeu: farei tudo o que você está dizendo. Verso 6. Então ela desceu para a eira e fez tudo o que a sua sogra lhe tinha recomendado. Verso 10. Boaz lhe respondeu: o Senhor a abençoe, minha filha. Este seu gesto de bondade é ainda maior do que o primeiro, pois você poderia ter ido atrás dos mais jovens, ricos ou pobres. Verso 11. Agora, minha filha, não tenha medo, farei por você tudo o que me pedir. Todos os meus concidadãos sabem que você é mulher virtuosa. Verso 15. Por isso lhe disse: traga-me o manto que você está usando e segure-o. Ela o segurou e o homem despojou nele 6 medidas de cevada e os pôs sobre os ombros dela. Depois ele voltou para a cidade. Verso 18. Disse então Noemi: agora espere, minha filha, até saber o que acontecerá. Sem dúvida, aquele homem não descansará enquanto não resolver essa questão hoje mesmo. Amém? Vamos ver um pouquinho aqui em que ambiente essa história acontece. A Bíblia, todos nós sabemos que ela é um livro cheio de histórias. Deus gosta de histórias. E Deus, ele escreve aqui a maior história, o maior épico do universo, de Deus com o homem. E ele escreve isso em 3 capítulos. Então, no primeiro capítulo, Deus então cria o homem, ele criou o homem. No segundo capítulo, Deus perde o homem. No terceiro capítulo, ele resgata esse homem. Mas Deus também, ele colocou esse desejo, esse gosto por história no coração de cada um de nós, de cada ser humano. Veja que todos nós gostamos de história. Se você perceber uma criança, ela pode ser mais peralta que for. Ela não consegue dormir, você vai lá, conta uma historinha e a criança então ela vai se acalmando. Porque o homem gosta de história. E além de gostar, o homem também cria histórias. O homem ouve histórias e o homem gosta de história. A Bíblia, ela é um livro cheio de histórias, a palavra de Deus. E quando Jesus Cristo veio, ele cria histórias, para que através dela ele pudesse nos ensinar, que são as parábolas. E aqui nesse texto nós temos uma história que aconteceu há muito tempo atrás. Uma família que estava ali passando por dificuldades em Belém, veio a fome, e eles então resolveram partir para outro país. E eles foram então para Moabe. Essa família, o marido se chamava Elimeleque, a esposa se chamava Noemi, e eles tinham 2 filhos, Malom e Quilion. E eles foram então para Moabe. E com o tempo, esses 2 rapazes, eles casaram com moças moabitas. E Malom, então achou uma moabita para se casar, que foi Ruth. Quilion achou uma outra moabita, que foi Orfa. E Elimeleque, o esposo de Ruth, então morre. E Noemi fica viúva. Em seguida, morre também os 2 filhos de Noemi, Malom e Quilion.
Malom deixa então Ruth viúva e Quilion deixa a órfã viúva. Então agora são 3 viúvas. E naquela época, né, o rapaz, ele pagava um dote pela moça. E quando esse rapaz falecia, no caso aqui ele faleceu, a moça, ela era propriedade. Então, nesse caso aqui, ela fica como herança para a mãe do rapaz. E então, Malom e Quilion deixou 2 heranças para Noemi. Noemi viúva e com 2 noras, Orfa e Ruth. Mas o que fazer? Não sei se você pode imaginar o sofrimento dessa mulher. Chega um ponto em que ela fica sabendo que as coisas estavam melhorando, estava melhor em Israel novamente, e ela resolve então voltar para sua terra. Ela chama as suas 2 noras, Noemi era uma mulher muito boa, e ela diz para as suas noras, olha, eu vou voltar para o meu lugar, voltar para a minha terra, vou voltar para o meu país, vocês são daqui, vocês ficam aqui. Eu estou liberando vocês, entre aspas aí, eu estou dando uma carta de alforria a vocês. Vocês são livres, pela lei, elas deveriam ficar e servir Noemi, pela lei. Mas Noemi estava liberando elas. E Noemi diz para ela, vocês são livres para se casar novamente, constituir família, o lar de vocês, ficar com a família de vocês, porque eu vou embora para o meu país. E vocês 2 são daqui. Só que aquelas 2, Ruth e Orfa, elas amavam a sua sogra, Noemi. Era como filhas mesmo. E Noemi, então, insiste com elas. Vocês são jovens, vocês precisam tocar a vida de vocês. Insistindo ali com elas. Orfa, ela chorou e tal, e pegou a bênção e foi embora. Ruth não. Ruth disse para Noemi, não me obrigue a fazer o que eu não quero. Então ela diz assim, não insistas comigo, não me proíba de ir com a senhora, nem me peça para abandoná-la. Onde a senhora for, eu irei. Onde morar, eu também morarei. O seu povo será o meu povo, o seu Deus será o meu Deus. Onde a senhora morrer, eu também morrerei, e ali eu serei sepultada. Que o Senhor me castigue, caso eu venha me separar da senhora. E Noemi, então, ela percebe que Ruth estava decidida a voltar com ela e servi-la. Agora, essa moça, ela abre o coração. O que leva uma moça jovem, como Ruth, em uma época onde que a mulher crescia numa visão que era para casar, ter filhos e ser dona de casa. O que leva essa moça a dedicar a vida dela para trabalhar, para servir Noemi, uma senhora já idosa. Essa moça, Ruth, ela não pensou em si. Ruth, ela pensou em servir. Essa moça, ela pensou em ajudar. Ela abriu o seu coração, ela abriu a sua alma, ela derramou o seu coração perante Noemi. E é por isso, então, aí Noemi volta, então, com Ruth para Belém. E aí, então, quando elas chegam em Belém, a primeira coisa que Ruth vai fazer, que a Bíblia nos informa, é que ela foi catar cereais para alimentar a sogra, Noemi. E Ruth, ela não sabia o que Noemi estava pensando em fazer, o que Noemi estava ali planejando, porque havia uma lei, na época, que protegia Ruth. Só que Ruth não sabia, que era a lei do levirato. Depois você lê lá em Gênesis 38. A lei do levirato era assim, quando um irmão casava, por exemplo, eu tenho um filho que casa e aí ele morre, sem que a esposa tenha deixado um filho, um herdeiro. Então, se eu tenho outro filho, o meu segundo filho vai ter que dormir com a cunhada da viúva, para que ela tenha, então, o quê? Descendência.
Mas esse filho que nascer, ele será considerado filho do que já morreu. Mais ou menos assim, A mulher, ela não podia herdar, era o filho que herdava. Então, a herança que o meu filho, que morreu, deixou, não podia passar para a esposa. Teria que passar para o filho que ela tivesse. E esse filho, então, pegaria a herança e, claro, também protegeria sua mãe. O rapaz não teve filhos e morreu. Aí o irmão dele tem que se deitar com a cunhada então engravida e o filho então é considerado como filho do que já morreu. Mas, por exemplo, o rapaz ele morre sem deixar herdeiro. Então, o irmão dele tem que se deitar com a cunhada. Só que o rapaz não quer. O rapaz ele se recusa. Então, aquela moça viúva, ela vai à porta da cidade, que é o lugar ali onde ficam as autoridades, e ela conta ali o caso dela. E esse rapaz é levado lá diante das autoridades, e se ele disser ali que ele não quer se deitar com ela, que ele não quer se casar com ela, então, diante de todos aqueles que estão ali, ela vai desatar os laços da sandália dele. E aí ele iria ser conhecido em Israel como o homem do pé descalço. E isso era uma vergonha muito grande naquela época. Era uma desonra, uma humilhação. Isso significava que o homem recusou se deitar com aquela mulher. Só que Ruth, ela está protegida pela lei do levirato. Só que ela não sabia, porque ela não era dali. E quando então o rapaz morre, ele não deixa o irmão, o parente macho, mais próximo, pode então assumir esse papel. E aí Ruth chega com Noemi em Belém, Ruth, estrangeira, moabita. Imagina, toda humilhada, triste, as amigas muito felizes de vê-la novamente, alegre, chegou Noemi, ela diz, não me chame Noemi, me chame de Mara, amarga, porque daqui eu saí, estava cheia e voltei vazia. Eu saí daqui, eu tinha filhos, marido, e hoje eu não tenho mais ninguém. E assim Noemi volta muito triste. Enquanto Ruth cuidava de ajudar para que Noemi não sofresse. Noemi estava ali por trás, pensando em alguma coisa para a vida de Ruth. Afinal, ela tinha abdicado a sua vida. Eu participei de um curso esses dias e eu ouvi uma frase que a pessoa diz assim, que todas as vezes, faz assim com a sua mão, que as suas mãos estão abertas para dar, ela também está aberta para receber. Se a sua mão se fechar para dar, ela também está fechada para receber. E Ruth, ela abriu o coração. E o coração dela, de Ruth, estava pronto para receber. E nós sabemos pela palavra que isso é uma lei eterna. Por isso que Jesus Cristo diz, não é? Dai-vos e vos será dado. O que vai acontecer aqui no capítulo 3, Ruth, então, Noemi chama a atenção de Ruth, minha filha, eu tenho que procurar um lar seguro para você, para que você seja feliz, continue a sua vida. Quando que Ruth poderia imaginar que a sua sogra estava arrumando ali um casamento para ela? Ruth era uma moabita. Como que ela iria se casar com um israelita? Impossível. Os israelitas, eles eram completamente contra isso, porque eles se casavam entre si. Mas Noemi, uma israelita, ela está dizendo para Ruth. E Ruth, imagino eu que deva ter tomado um susto. E Ruth, que estava ali catando cereais na fazenda de um homem muito rico, um homem que se chamava Boaz. E ele era um homem muito bom. E muito bom com Ruth também, porque sabia que Ruth era uma pessoa boa. E ele era um parente distante do marido de Noemi.
Elimeleque, que também tinha falecido. E esse homem, Boaz, ele tinha o coração muito bom. E Ruth então diz assim para Noemi: Boaz, senhor das servas com quem você esteve, é nosso parente próximo. Esta noite ele estará limpando cevada na eira. Ruth, ela sabia que ela podia confiar em Noemi. Noemi já sabia a esse tempo aqui, ela já tinha pensado, ela já tinha procurado pela lei, porque ela sabia que ela estava Ruth estava protegida por aquela lei. Porque Ruth, ela não se preocupou consigo mesma. Ela pensou em fazer o bem a quem? A Noemi. E agora ela diz: Boaz, aquele homem em cujo campo tu tens catado cereais. Tu tens catado cereais no meio das servas dele. E esse homem é um parente próximo. Ruth não sabia, mas Noemi, ela já tinha descoberto tudo. E ela diz assim: Ruth, hoje à noite, ele vai limpar a eira, ele vai limpar cevada na eira. Enquanto Ruth saía para trabalhar, olha que interessante, o conselho que Noemi vai dar para Ruth. Ruth, banha-te, unja-te e ponha os teus melhores vestidos e desce a eira. Mas não deixe que ele perceba. Olha isso, não deixe que ele perceba você, até que ele tenha comido e bebido. Quando ele for dormir, note bem o lugar em que ele se deitar. Então vá, descubra os pés dele, deite-se e ele dirá a você o que fazer. Por que descobrir os pés? Porque quando Ruth descobrir os pés de Boaz, Boaz devia saber, opa, isso é uma ameaça. Ela pode desatar as sandálias do meu pé. E essa moça está protegida pela lei do levirato. Ela está me chamando como um parente remidor. E Noemi diz para Ruth: Ruth, banha-te. Olha isso. Essa moça, ela tinha vindo da onde? De Moabe. De um lugar muito distante. De um lugar menor, muito menor que Israel. Considerado aí o terceiro mundo. Lá em Moabe, ela tinha deixado a família. Lá em Moabe, ela tinha deixado os costumes. Lá em Moabe, ela tinha sepultado o seu marido. O que ela trazia de Moabe? Saudade, viuvez, muita humilhação, fome, dor. E Noemi está dizendo para ela, Noemi está estabelecendo para ela: Ruth, você vai começar uma vida nova. E para nós começarmos uma vida nova, é preciso que nós quitemos tudo com o passado. O passado tem que estar quitado, o passado tem que estar resolvido, Ruth. Se nós queremos entrar e olhar para o futuro, que o Senhor Jesus tem para nós, nós precisamos estar inteiros. E quantas vezes nós, queremos começar um novo momento na nossa vida, mas estamos aí atrelados ao passado, amarrado, cheio de nós, com o passado, preso com o passado. Por quê? Porque você não quitou, porque você não resolveu. Você não fez o que você tinha que fazer. E Noemi diz para ela assim: Ruth, banha-te, lava toda a sujeira de Moabe. Deixa ir embora toda a poeira de Moabe, Ruth. Lava, Ruth, toda a dor de Moabe. Lava toda a viuvez, deixa cessar a lágrima. Lava. Limpa as lembranças de Moabe, Ruth. Desterra Moabe da sua vida.
lava-te, tira de Moabe o que ainda está em ti. Porque Moabe, Ruth, só te causou dor, fome, perda, vergonha e humilhação. E nós não podemos andar se nós estivermos presos no passado. Quantas vezes nós queremos crescer, não é? Espiritualmente mesmo, falando, e nós estamos amarrados, mas lá embaixo mesmo. Porque nós estamos com a nossa mente no passado. Hoje em dia tem muitos, né? A questão da cura das emoções, não é? Dos sentimentos, massagear nosso ego. E eu cheguei a uma conclusão que a cura não é para as emoções. A cura não é para a sua emoção. A cura é para a sua memória. A cura é para a memória. O grande problema nosso é que aquilo que nós lembramos, e às vezes nós deveríamos ter esquecido, não é assim? Ou aquilo que nós esquecemos e deveríamos lembrar. Não é? Sabe por quê? Porque Deus, Ele cria memoriais. Porque como eu vou perdoar alguém se eu sou incapaz de esquecer? Nós sabemos que uma coisa é perdoar e outra coisa é esquecer. Umas pessoas, essa semana eu estava conversando com uma missionária, aconselhando, orando com ela, e ela compartilhando algumas situações, e ela falou, ore por mim, eu não consigo dormir há meses, sou dependente de remédio para dormir, eu não durmo se eu não tomar remédio. E o que fica na minha mente? Todo o sofrimento que ela passou, a situação de abuso, enfim. E eu disse para ela, eu falei, mas como que eu vou, não tem como eu vou orar para você esquecer? Porque Deus não dá doença para nós, ou Ele dá. E a amnésia é doença. Eu falei, mas nós podemos orar para que Deus cure a sua lembrança. Estou falando de um obreiro, estou falando de uma pessoa, não estou falando de... Podemos orar para que Deus cure a sua lembrança. De forma que quando você se lembrar daquilo, aquilo não doa. Você lembra, quando Jesus Cristo, ao terceiro dia, o que acontece? Ele não ressuscita, ele aparece lá no meio dos discípulos, não é? Depois, daqui a pouco, ele está lá, aí vem Tomé e ele diz assim, Jesus Cristo diz para Tomé, Tomé, olha as minhas mãos, Tomé. Põe o dedo no meu lado. Jesus ia mandar colocar o dedo no lado se ainda estivesse doendo? Não. Isso significa que a cicatriz estava lá. Mas não tinha dor. A cicatriz estava lá, mas a dor tinha passado. Isso significa o nosso perdão. Nós lembramos do que aconteceu, mas não sentimos dor. Sabe, quando nós passamos por dificuldades, e nós passamos, uma outra coisa que eu tenho aprendido é que nós não temos passado, nós temos história. Nós temos uma história de vida. E nessa história aparece de tudo, né? Pessoas boas, pessoas más, pessoas que nós nunca mais vamos ver, outra que nós não queremos nunca mais ver. E essas pessoas que passam nas nossas vidas, elas causam muitos danos às vezes. Muito prejuízo. Causa muita dor. Porque nós somos traídos, nós somos enganados. Não é? Só que eu e você não podemos ficar retendo essas pessoas. Eu preciso liberar essas pessoas. Mas não é assim, eu vou bloquear ela do meu WhatsApp, eu vou cancelar ela das minhas redes sociais. Não. Você
tem que perdoar. Jesus Cristo disse que é para perdoar. Não sou eu que estou dizendo. Mas é difícil, né? É tão difícil. Você foi traída, a pessoa levou seu marido embora. Não é? Paquerou seu marido, paquerou sua mulher, levou embora. Seu filho te traiu, virou as costas para você. Não é assim? É muito difícil. E aí, cada vez que você lembra, você fica mais angustiada, mais amarrada, ainda atrelada àquele passado. E cada vez mais doente. Cada vez mais doente, se entupindo de remédio. E Deus diz assim, que é para perdoarmos, para que nós sejamos libertos. Quando você olha para a cruz, e você vê Jesus ali naquela cruz, quem já assistiu o filme lembra um pouco essa cena. Aqueles homens, né, aqueles algozes, aqueles homens, eles eram treinados para crucificar. Físico, e emocionalmente. Os homens daquela época, eles eram muito fortes. Porque eles andavam muito, eles carregavam muito peso. Eram homens muito musculosos, porque o homem naquela época, e de forma geral, tem muita força nas pernas. E aqueles crucificandos daquela época, eles não queriam ser crucificados. E aqueles algozes, imagina, para colocar aqueles homens em cima de uma tábua estreita, sem que aquele homem quisesse ficar ali para prender, com um prego enorme. Quanta força ele precisaria ter para conseguir prender aquele homem ali? Uma mão de cada lado, as suas pernas. Então ele tinha muita força. E esses algozes eram pessoas preparadas para aquele momento. Até porque quem ia para a cruz não era nenhum santo. Eram malfeitores. Imagina, todo tipo de palavrão, aqueles algozes diziam ali, eles xingavam, todas as gerações ali, aqueles homens estavam ali naquela cruz, e eles tinham muito ódio, eles não tinham Jesus Cristo no seu coração. Agora imagina, aqueles algozes rindo ali daqueles homens, um ambiente terrível, irmãos. E aí aqueles algozes foram crucificar Jesus Cristo. E com certeza eles estavam esperando os mesmos xingamentos. Mas que frustração. Porque na hora em que eles vão crucificar Jesus Cristo, o que ele faz? Ele se deita sobre a cruz, ele se rende e ele se entrega. E a Bíblia diz que como um cordeiro manso, ele abriu os braços, colocou as pernas no lugar. E aquilo foi uma surpresa e uma frustração enorme ali. Que quando eles começaram a martelar Jesus ali, eles não ouviram nenhum xingamento. Porque eles já estavam acostumados com isso. E o que eles ouviam? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. A coisa foi tão difícil ali que o próprio centurião, ele disse assim, verdadeiramente esse é o Filho de Deus. E por que Jesus disse aquilo? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que faz. Porque a pessoa que está lhe fazendo mal, ela não sabe o que ela está fazendo. Porque se ela soubesse, ela não faria. Quando essa pessoa está fazendo mal para você, ela pensa que está fazendo bem para ela. Porque se ela soubesse que ela está causando o maior prejuízo para ela própria, ela não faria. Porque ela está plantando. E ela está plantando uma semente que ela vai ter colheita de volta. Porque o que nós plantamos, nós vamos colher. A semeadura é livre, não é? Mas a colheita é obrigatória. Eu e você somos livres para semear ou não. Ninguém é obrigado. Mas se semeou, você vai colher na direção daquilo que você plantou. Então,
A pessoa que te causa dano, que te causa prejuízo, que te causa tristeza, ela é uma pessoa infeliz. Ela não sabe o que ela vai colher. Então, por isso que é importante que você libere perdão e interceda por essa pessoa. Perdoar, por quê? Mas é tão difícil, não é? Quem tem filhos aqui, se fazem alguma coisa com um filho seu, não é? O pai e a mãe, pelo amor de Deus, viram, não é? Meu filho não. Imagina fazer sofrer o filho de Deus. Jesus Cristo disse assim que o que fizeste ao menor dos meus, a mim fazes. Então, na hora que você perdoar, não significa que você vai esquecer o que fizeram com você, mas significa que você liberou aquela pessoa nas mãos de Deus. É uma decisão. Amém? Perdão é uma decisão consciente de liberar todos esses sentimentos, esses ressentimentos em relação a essa ou aquela pessoa. Independente de como seja, como ela te prejudicou. Independente dela merecer isso ou não. Você precisa liberar perdão para alguém. Mas eu fui ofendido. Eu é que fui ofendido. E o Senhor está dizendo para você nessa noite, você precisa pedir perdão. Deus está dizendo assim, Alessandra, do errado eu não espero nada. Nada. Mas de você, eu estou esperando alguma coisa. Irmãos, você acha que a pessoa que te ofendeu é que vai consertar toda essa situação que causou na sua vida? Está esperando que a pessoa venha? Dela o Senhor não espera nada, mas de você o Senhor espera alguma coisa. O Senhor está dizendo assim para nós, o teu espírito, o seu espírito vai ser livre na hora que você fizer o que sabe que tem que fazer. Perdão é libertar-se, para que você possa seguir em frente. E nós vivemos uma vida de mediocridade, de religiosidade, Achamos que está tudo bem, porque Deus vai pesar a mão, ou porque Deus vai fazer. Não vai, porque sou eu que tenho que fazer. Deus não vai fazer. Eu tenho que fazer. Mesmo quando você não estiver sentindo, perdoa quem você tiver que perdoar. Porque nós precisamos perdoar para sermos perdoados. É preciso que você tenha misericórdia da pessoa que fez isso ou aquilo, não sei o que, com você. Ou você acha que o Senhor está aceitando as suas ofertas? Ou você acha que o Senhor está aceitando as suas orações hipócritas? Não está. Não está. Irmãos, quantos bichos a gente não tem dentro de nós? Quantos defuntos que nós saímos carregando a vida toda? Defunto é tudo aquilo que precisa ser exumado. Se você pegar um defunto e levar para sua casa e guardar, você vai ter problema, não vai? Com certeza. Melhor coisa que você faz com um defunto, o que é? Enterrar. Enterra, acabou os problemas. Defunto é tudo aquilo que passou, é passado. É tudo aquilo que aconteceu. Cadáveres, defunto, exalam mau cheiro. Eu lembro na faculdade, a gente tinha aula de laboratório e tinha as peças lá. A gente tinha que manusear as peças do corpo humano. Fede, irmãos. É podre. Fica no formol ali. O cheiro é muito forte. E 2 Coríntios diz assim que para os que estão se perdendo é um mau cheiro que mata. Você tem que quitar com essa situação. E dizer assim, acabou. Acabou.
tem 2 dias que eu e você não podemos fazer nada. O ontem, e o amanhã. Nós não podemos fazer mais nada. Às vezes isso já aconteceu faz 1 ano, 2 anos, 3 anos, não sei quantos anos, e você ainda está remoendo isso. Aí eu quero te dizer que isso não é passado, isso é presente. Pode ter 20 anos, mas é presente na sua vida. E a palavra do Senhor para nós nessa noite é que você tem que liberar essa ou aquelas pessoas.